O Naruto com o que já tem é obviamente forte, mas e se colocarmos o elemento da reencarnação de Ashura, que veio antes dele? No caso, o elemento madeira de Hashirama Senju, e também do próprio Ashura. Exatamente o elemento que faz ele ser a maior fraqueza das bijus e de qualquer ser vivo com chakra. E isso, obviamente, faria o Naruto se tornar um monstro, querendo ou não, desde que conseguisse controlar esse poder. E juntar isso com o fator da própria nove caudas ter tanta energia vital, capaz de fazer a natureza florescer, inclusive a própria madeira do estilo Mokuton, criaria uma combinação que piora as coisas para qualquer inimigo. Então seria facilmente possível ver ele superando o Hashirama antes mesmo de alcançar o auge do próprio poder. O Naruto ele descobriria esse elemento cedo, pelo menos uma parte dele, mas não ao ponto de controlar, porque o estilo madeira exige um nível absurdo de controle de chakra, e a energia vital da nove caudas poderia ajudar nisso, mesmo que só um pouco, facilitando assim o uso inicial desse poder. Por isso, ainda na academia, ele poderia acabar fazendo flores ou pequenas estruturas de madeira surgirem sem perceber, apenas pelo uso de chakra. E como ele tem reservas gigantescas de chakra, isso se tornaria frequente, chamando a atenção dos professores, que seriam obrigados a relatar ao Hiruzen. E o Hiruzen, que conheceu diretamente o Hashirama, reconheceria na hora esses sinais, porque florescer a natureza não é algo comum, e ver isso despertando justamente no Jinchuriki da nove caudas tornaria impossível ignorar. Já que, afinal, o único que manifestou esse poder naturalmente foi o primeiro Hokage. Isso faria assim o Hiruzen dobrar a segurança ao redor do garoto, colocando a Anbu para protegê-lo e vigiá-lo. Porque se as outras nações descobrirem isso, ele se tornaria alvo de sequestro ou morte. Porque se o Hashirama sozinho já foi um problema para o mundo, um Jinchuriki com o mesmo poder seria ainda pior. Além disso, ele precisaria ser tirado da formação comum e colocado em um treinamento especializado. Porque algo como isso precisaria disso, e especialmente um treinamento com o Yamato, que no caso é o único capaz de ensinar essa natureza de chakra por também possuir esse poder, mesmo que de forma artificial. Seria mais ou menos a mesma lógica do Kakashi com o Sasuke, por causa do Sharingan, só que aqui seria pela afinidade elemental, incluindo água e terra, já que a junção dos dois forma a madeira. Mas isso também abriria espaço para esconder o estilo madeira. Ao aprender cedo sobre a natureza elemental, ele poderia usar apenas água e terra em público, fazendo com que o estilo madeira não vazasse. E o Hiruzen até mesmo iria atrás de todo tipo de registro sobre as técnicas do Hashirama. Qualquer documento útil teria sido bom pro Naruto, já que tinha poucas informações sobre isso. E quem mais tinha era o Orochimaru, que não está mais na vila. E toda essa preocupação não seria apenas por ele ser raro, seria também porque o Danzo existe. Se o Danzo descobrisse isso, que o Naruto tem o estilo madeira, ele tentaria transformar o garoto em uma arma sem emoções, que só serve à vila. Por isso que o segredo deveria ser absoluto, não apenas do público, mas de qualquer um fora da confiança direta do Hokage. Sendo assim limitado apenas a poucos Zanbus e alguns Jonins, como Kakashi. O Hiruzen também veria nele, no Naruto, algo como a verdadeira vontade do fogo, talvez até como um tipo de sucessor espiritual do Hashirama, não por causa da reencarnação, algo que ele nem sabia da existência, mas sim pela personalidade, o jeito sorridente, alegre, protetor, brincalhão, e claro, como o Naruto seria treinado pelo Yamato, um Anbu, ele não iria se segurar, por ordens do próprio Hiruzen, e assim o Naruto teria se tornado um ninja completo desde cedo, inclusive superando o Sasuke, porque talento em si não era um problema para ele, mas sim um mestre que o ensinasse desde cedo, e nesse caso o Yamato seria perfeito para cobrir todas as bases de um ninja e muito mais, como sobrevivência e outras coisas, que faria o Naruto ver quase como um pai. E claro, o Yamato teria que chegar e rápido no nível de ensinar o Naruto aos elementos da natureza, porque isso, pelo menos, faria ele se esconder mais, e isso tudo já faria o time 7 mudar a forma da relação entre eles e nas missões. Quando o time fosse formado, o Sasuke não veria o Naruto como um peso morto. Na verdade, seria um dos poucos naquela vila que ele realmente respeitaria, porque ele era alguém forte, útil e principalmente competente, mesmo que sentisse uma certa inveja por ele dominar dois elementos desde cedo e já ser bom em combate. Só que o segredo do estilo madeira não poderia ficar escondido por tanto tempo, apesar de não vir tão rápido quanto parece. No caso, na missão do País das Ondas. Essa missão só teria sido dada para eles por causa do nível do time. Tinha desde um Genin Uchiha, o Kakashi como sensei, e um ninja que escondia parte da própria força. Mas ainda assim, se mostrava apenas abaixo do Kakashi ali. Mesmo assim, os Zabuza e Haku não eram o tipo de inimigo contra quem ele poderia continuar se limitando se não quisesse que seus companheiros morressem. Na primeira luta e única luta contra o Zabuza, não seria necessário usar o Mokuton, pelo menos contra ele, porque o Kakashi estaria na linha de frente, enquanto ele protegeria o Tazuna junto do resto da equipe, até o momento que precisaria agir para liberar o Kakashi da prisão de água e segurar o Zabuza sozinho, tempo suficiente para virar a luta. Só que o problema viria depois. Quando o Haku aparecesse para fingir a morte do Zabuza, isso não aconteceria, porque o Naruto, aproveitando o caos da batalha, usaria o estilo madeira em um ataque surpresa, prendendo assim o Haku antes que pudesse reagir.
E mesmo com o gelo dele, não seria suficiente para conter a madeira. E assim, o resultado então seria que os Zabuz e o Haku seriam levados como prisioneiros para Konoha depois que o time 7 conseguisse terminar a missão deles e também com o próprio Gatou. Mas na vila, como teria outras aldeias chegando para o exame Chunin, o Gaara não se concentraria apenas em Sasuke. Desde o primeiro momento, ele focaria no Naruto de forma instintiva. Como o selo que prende o Shukake é muito fraco, não seria uma surpresa ele reagir à energia vital que o Naruto tem naturalmente. Ele não sabe o motivo, mas lembra muito Hashirama. Isso faria com que a Floresta da Morte fosse ainda mais perigosa para o time 7, mas mais ainda para o próprio Naruto. Porque o Gaara iria querer ir atrás dele e descobrir o que era essa raiva que o Uma Cauda sentia, e também para saciar a própria vontade dele. Então, na floresta, o time 7 já teria tido uma luta logo de início contra o time da areia, onde o Gaara estaria perseguindo o Naruto. Até mesmo o Sasuke e a Sakura seriam ignorados só para testar o quão forte o Naruto era. Tendo uma luta que, mesmo com os dois não tendo o máximo deles, teria sido de igual para igual. Porque o Naruto não tinha velocidade para atravessar a defesa do Gaara, mas tinha poder bruto com jutsus de terra e água. E o Gaara, ele não conseguia simplesmente prender o Naruto, porque ele sempre encontrava uma forma de sair. Só que toda essa brincadeira teria acabado quando o Orochimaru aparecesse, porque ele ainda precisava testar o recipiente, o Tira, que ele tanto desejava. Mas no momento em que visse os dois Jinchurikis lutando, ele não poderia deixar de ficar interessado e atrapalhar aquilo, atacando os dois times ao mesmo tempo. Sendo que eles, no caso apenas o Naruto, o Sasuke e o Gaara, teriam que improvisar um time para lutar contra o Orochimaru, que era uma força muito mais perigosa que estava atrapalhando. E a luta poderia ser dita sendo quase um cada um por si. O Zenin e o Orochimaru teria aparecido para testar os três ali, enquanto, ao mesmo tempo, ficava interessado com a energia vital que sentia vindo de Naruto. Mas o Naruto, sabendo que não podia correr o risco de expor o Mokuton, ainda mais com ninjas de outras vilas por perto, tendo que recorrer ao chakra da Nove Caudas para tentar fazer algo contra o Zenin. E Sasuke, vendo aquilo tudo, ia finalmente despertar o Sharingan dele pela primeira vez em um combate. Ele ia usar o Sharingan para, pelo menos, tentar sincronizar com os ataques do Naruto, que era realmente o único que ele conseguia ver os movimentos. Porque o Gaara não estava nem aí pra nada. Ele atacaria qualquer um que ficasse na frente dele, seja o Naruto, seja o Sasuke, seja o time dele ou o Orochimaru. Só que no final da luta, o Zenin teria que recuar, porque mesmo pra ele, aquilo estava ficando perigoso demais por vários motivos. Porque já poderia aparecer vários Jonins ali. E nem mesmo ele conseguiria mexer no selo do Naruto, mas teria conseguido marcar o Sasuke, e ele já tinha visto o suficiente dos dois Jinchurikis. E o Gaara, ele ia simplesmente desistir do Naruto, deixando tudo pra depois. Isso ia mudar as finais do exame Chunin de um jeito que teria feito o Naruto ficar famoso de uma maneira que ele não queria. Assim, o que aconteceria no treinamento do Jiraiya teria algumas mudanças, porque não seria só a invocação, mas até mesmo o Rasengan. Já que seu controle de chakra é bom, ele teria conseguido aprender os dois nesse único mês. Mas o mais importante aqui é realmente o momento da invasão, porque a luta do Naruto contra o Neji seria humilhante para o Hyuga de diversas maneiras. Então, quando as coisas na invasão chegassem a piorar ao ponto do Shukaku ter se liberado antes do esperado, o Naruto seria obrigado a usar seu estilo madeira para contê-lo sem destruir tudo ao redor. Só que isso teria um problema, porque a quantia de madeira criada pelo Naruto teria que ser muita para conter o Shukaku. Ainda mais quando o Naruto não tinha o mesmo domínio do estilo madeira igual a Yamato e muito menos igual a Hashirama. Então, por causa disso, mesmo que ele sim conseguisse ter vencido o Gaara de uma maneira bem mais fácil, a luta poderia ter sido vista pelos Hyugas e outros ninjas que estivessem mais próximos, porque era bem fácil ver uma biju gigante enrolada em madeira. E por causa disso, a situação do Naruto teria piorado politicamente, exatamente porque o Hiruzen teria se sacrificado para selar os braços do Orochimaru. E com a perda dele, não ia ter uma figura tão grande quanto que pudesse proteger o Naruto, apenas o Jiraiya, o Yamato, o Kakashi e outros Jonins. O problema era que o oponente deles era o Danzo, o Daimyo e os Conselheiros. Mas o preconceito contra o garoto raposa desapareceria quase instantaneamente, sendo substituído por uma veneração, porque os cidadãos veriam nele a volta do primeiro Hokage. Isso cria uma pressão enorme sobre o Naruto, que agora precisa lidar com expectativas de perfeição em cima dele. E bem, para abafar um pouco e diminuir a pressão logo de cara para o Naruto, o Jiraiya teria levado ele junto para encontrar Tsunade. Mas eles ainda teriam que passar pelo Itachi Exame que teriam aparecido. E isso teria sido diferente, porque Sasuke não teria nem mesmo sido colocado no Tsukuyomi. Afinal, o Naruto ele poderia usar o Mokuton dele, e já que era uma situação de vida ou morte. Então, mesmo que sejam dois ninjas no Kenichi desse nível, ainda assim o Mokuton seria útil. Ainda mais o Itachi, que só estava ali para ver o Sasuke. Mas também, com essa situação, ele teria que fugir, porque seu chakra seria drenado rápido. Então, com o Sasuke agora já estando ali, ele iria junto com o Naruto e o Jiraiya para aproveitar treinar com o Zenin. E, novamente, só pelo fato do Naruto ter o Mokuton, a primeira impressão que a Tsunade teria dele teria sido o melhor, porque o Naruto não só tinha um elemento madeira igual ao seu avô Hashirama, mas também ele pareceu Nawaki. Isso teria feito ela suavizar mais em relação ao pedido que teriam feito para ela de ir para Konoha, a fazendo ficar mais pensativa em voltar por ver alguma esperança, apesar que essa decisão teria sido tomada na luta entre os Zenins. Nessa luta, ela teria acontecido da maneira que é bem fácil imaginar.
O Naruto ele teria derrotado facilmente o Kabuto, mas teria tido um problema de inveja vinda do Sasuke, porque com as manipulações que o Orochimaru teria feito naquele momento, o Sasuke iria desistir rápido de Konoha e iria trair o Naruto ali mesmo, acertando o Chidori pelas costas, apesar de não ter o matado. E toda essa intensidade nas emoções dele teria o feito despertar o terceiro Tomoe do Sharingan na hora. Afinal, mesmo tendo feito isso, o Sasuke não odiava o Naruto, ele apenas sentia inveja. Isso teria sido mais do que o suficiente por Sasuke junto com Orochimaru, tendo basicamente sido uma vitória dele por ter pego o Sasuke, mas também uma derrota por não conseguir pegar pelo menos um pouco do DNA do Naruto. E assim, o que seria todo o arco de resgate ao Sasuke nunca teria acontecido. E graças a não ter essa missão, o Naruto teria até mesmo ido embora da vila mais cedo do que o esperado, ficando assim 2 anos e meio mais um pouco com o Jiraiya, mas ele não teria ido embora apenas para treinamento. Ele também teria ido embora para ficar o mais longe possível do Danzo, já que afinal ele era um problema, tendo assim uma transformação completa. Antes, o Naruto era forte, com o estilo madeira pela forma bruta que ele usava, porque era, pra ele, a melhor maneira de usar. Só que o Jiraiya cuidaria disso. Por isso, o foco do treinamento não seria em poder bruto, mas sim no controle sobre esse estilo. E nada melhor do que aprender Senjutsu junto, porque as duas coisas estão muito ligadas com a natureza, sendo importante os dois serem aprendidos. Além de, claro, jutsus para camuflagem, igual que os Eixos Brancos têm, os clones de madeira, dragões de madeira, etc. E com a ajuda do Jiraiya e dos sábios do Monte Myoboku, o Naruto teria melhorado de uma forma impressionante. Não seria algo instantâneo, mas o talento, a quantidade de chakra e a afinidade natural com a energia da natureza fariam ele aprender o modo sábio em poucos dias. E toda a base que já tinha como ninja, o Jiraiya faria dele alguém capaz de se infiltrar e coletar informações, porque o Naruto era perfeito para isso. E com o tempo, ele poderia até ajudar em investigações. A habilidade de se misturar na natureza o faria ser capaz de entrar em lugares praticamente impossíveis. E assim, até sua importância política mudaria no mundo todo. Com a Tsunade como Hokage, qualquer tentativa de manipulação por parte do Danzo teria sido resistida. E, diferente de antes, agora ele não seria apenas um alvo protegido, ele seria alguém capaz de se defender. E ao mesmo tempo, a vila teria ganho 2 ninjas inesperados desde o início. No caso, o Zabuza, um dos 7 espadachins da névoa, e um usuário de gelo talentoso, que no caso é o Haku. E eles teriam aceitado trabalhar para a vila exatamente porque, nesse tempo, a Mei Terumi teria começado a cuidar da Vila da Névoa depois do Yagura ter morrido, fazendo com que eles ficassem mais despreocupados. E tudo isso alteraria o equilíbrio interno de Konoha, e enquanto a vila se reorganizava, Akatsuki voltaria a se mover depois de anos, mas não é como se eles fossem muito longe. Porque quando o Gaara fosse capturado e o time 7 fosse rastrear ele, agora com o Haku completando o time, as coisas teriam sido mais rápidas. Depois de passarem pela Vila da Areia e seguirem direto para o esconderijo, eles passariam rapidamente pelo clã de Itachi, por ser muito fraco, e chegariam antes da extração terminar, e a diferença começaria aí. O time do Gai não apareceria tão rápido assim, então, enquanto os outros cuidariam dos selos que bloqueavam a entrada do esconderijo, o Naruto entraria primeiro. E quando os selos fossem removidos e os clones surgissem, para atrasar o restante do grupo, o Naruto teria que lidar contra 2 membros da Akatsuki sozinho ao mesmo tempo. Só que o Deidara e o Sazori teriam poucas chances de realmente derrotar o Naruto em um espaço fechado, e nem aberto eles teriam tanta chance assim. Porque ali, o Deidara não poderia explodir tudo, fazendo com que o maior risco fosse o veneno do Sazori. Mas com a resistência que o Naruto tinha, ele aguentaria tempo suficiente até que o antídoto da Sakura resolvesse o problema, conseguindo assim salvar o Gaara ainda com vida, e com uma parte do Shukaku que não foi extraído. Enquanto o Sazori, ele morreria ali, e Deidara seria levado para Konoha, não só para extrair informações sobre a organização, mas também para estudar suas técnicas e sua Kegenkai. E com isso, o plano da Akatsuki teria uma falha logo no início, e a fama de Naruto pelo nome dele cresceria, ao ponto de chegar ao Sasuke. E quando o Sasuke conseguisse essas informações, ele criaria outro tipo de tensão. Enquanto um começava a ser visto como um herói, o outro se parecia ainda mais com o Orochimaru, e o Sharingan normal teria começado a não ser tão útil quanto ele queria. Ele começaria a desejar ainda mais o Mangekyou, porque, para ele, era a única coisa capaz de o fazer ficar no mesmo nível que o Naruto. Pelo menos era o que ele pensava, e Itachi perceberia isso. Ao ver o crescimento daquele poder na vila, ele começaria a considerar que, talvez, agora existisse alguém capaz de proteger tanto Sasuke quanto Konoha, fazendo com que a luta entre os irmãos aconteça mais cedo, e, dessa vez, o Itachi morreria com menos incertezas. Só que o Naruto, ao ver o movimento da Akatsuki, a estabilidade entre as vilas e o próprio ciclo de ódio crescendo, ele começaria a pensar diferente, porque agora não poderia acabar com eles esperando atacarem. Ele na verdade tomaria uma decisão drástica para proteger Konoha e outros Jinchurikis. Por isso que o Naruto, recebendo apoio da própria Tsunade e o Jiraiya, deixaria a vila oficialmente. Não como um Nukenin, mas sem o nome da vila. E isso daria liberdade para ele se movimentar pelas vilas desde que esconda seu nome e aparência. Não que isso fosse um problema, porque ele trabalharia quase como um mercenário ao lado do Jiraiya. Então, em vez de aguardar os vilões, ele passaria a caçar as duplas uma por uma. Isso acabaria com Naruto podendo visitar outras vilas com Jinchurikis, como até mesmo a Fu ou Han, antes mesmo da Akatsuki passar por aqueles locais, e assim conseguir uma amizade com eles. Isso faria com que duplas como Hidan e Kakuzu, que sempre eram os que mais se moviam, por causa das recompensas que o Kakuzu queria, acabariam se encontrando com o Naruto. O Hidan ele teria o mesmo destino, sendo enterrado vivo, só que dessa vez por madeiras, e Kakuzu teria se lembrado da luta dele contra o
Hashirama, e isso tornaria o confronto ainda mais pessoal para ele, só que ainda sendo impossível ele vencer. Enquanto isso, Konoha continuaria se movendo, e quando surgissem informações sobre o Sasuke, uma equipe ainda iria atrás dele, só que o resultado seria pior. A Sakura e o Kakashi, que estariam juntos, quase morreriam nesse encontro, sendo que Haku tomou conta da maior parte da luta junto aos Zabuza, já que os dois estavam muito mais fortes do que antes, ao ponto do Haku já ter superado o próprio mestre. E ao mesmo tempo, o Danzo saberia que o Naruto é forte demais para ser controlado, então ele começa a planejar uma forma de tirar Tsunade pouco a pouco do poder para assumir o posto e transformar o Naruto em uma arma para ele, de forma totalmente forçada. E quando essa informação, a do Sasuke no caso, chegasse ao Naruto, não teria sido nada bom. Quando ele descobrisse o que aconteceu na vila, qualquer resquício de amizade que ele sentia pelo Sasuke acabaria ali. Se encontrasse ele naquele momento, ainda com raiva e ódio, não teria deixado ele sair com vida. Mas antes disso, ainda existia algo maior. A Akatsuki precisava perder, e, para isso, ele precisaria chegar até o Pain. E como o treinamento com o Jiraiya envolvia investigação e infiltração, os dois juntos não teriam tanta dificuldade em rastrear ele. Então, com os dois lado a lado, as chances do Jiraiya morrer seriam quase zero. E não só isso, mas eles juntos também enfrentariam todos os corpos do Pain até restarem apenas a Kona e o Nagato, que, com o Moto sabe a habilidade sensorial que ele dá, encontrar o verdadeiro controlador daqueles corpos não seria impossível. A diferença é que, se o Naruto ter passado pelo mesmo sofrimento que viveu na história original, ele não conseguiria entender o Nagato. Então, sem discurso e sem perdão para ele. E esse ato mudaria o cenário na hora, porque alguém capaz de eliminar o líder Akatsuki sozinho se tornava difícil de controlar para alguém como o Danzo. Então, enquanto os seres mais fortes e mais poderosos do mundo lutam contra os outros, a Vila da Folha teria tido que acabar com certos assuntos. O Danzo ele tentaria um golpe final, aproveitando que Naruto não estava na vila e a Tsunade focada em outras coisas. Só que ele subestima a unidade de operações especiais de Konoha, porque mais do que todo mundo ali, os Zabuza conhecia muito bem como as traições dentro das próprias vilas funcionam. E como a fama de Danzo já não é boa, não é surpresa ele, em algum momento, tentar algo desesperado. Por isso que eles já estariam preparados para algo como isso. E ele e o Haku acabariam com o Danzo nas sombras e a raiz, mostrando que mesmo sem alguém como Naruto, não é como se a vila precisasse de um salvador. Pelo menos para essas questões. E ao mesmo tempo, como poucas bijus tinham sido capturadas, o plano de guerra de Obito perderia qualquer tipo de chance de acontecer, porque realmente não tinha sentido declarar guerra contra todo mundo, sem ter nem mesmo o mínimo para sustentar isso. E enquanto isso, o Sasuke avançaria por outro caminho. Após transplantar os olhos do irmão, ele despertaria o Mangekyou Sharingan eterno, e, na mente dele, o Susanoo poderia cortar o Mokuton do Naruto, e o Amaterasu poderia queimá-lo. E assim, da mesma forma que o Sasuke estava ficando mais forte, o Naruto também estaria. Ele conseguiria dominar o Nove Caudas por completo, e usando assim seu chakra com naturalidade depois de se juntar a ela. E então viria algo inevitável. O Kabuto traria o Madara de volta através do Edo Tensei, podendo se dizer ser uma peça que o próprio Zetsu Negro manteve escondida, fazendo assim uma luta ser impossível de evitar. Porque o Naruto tinha ficado tão poderoso que o mundo ninja depois pode se tornar quase que uma ditadura de paz, igual foi com Hashirama. E assim, a luta contra o Madara teria sido épica, mas ao mesmo tempo rápida demais, por que podia se esperar? Porque o Naruto, tendo o domínio do Mokuton próximo do Hashirama, só que mais forte, por causa do chakra das Nove Caudas, teria conseguido uma luta que o animaria. Mas no final de tudo, os dois não são tão distantes assim em força, sendo o maior problema o Madara ser imortal e ter chakra sempre no máximo, porque ele é um Edo Tensei. E a luta deles teria feito o Naruto entender uma coisa. Os dois eram um desequilíbrio por serem fortes demais, e por isso, ele iria criar um selamento de madeira que iria prender o Madara em um estado vegetativo por um longo tempo. Ele sabia que o selo não era eterno, mas seria melhor do que nada, e aí viria a falsa morte dele. Ele usaria as raízes da floresta para se fundir a elas, deixando para trás apenas uma carcaça de madeira quase perfeita. Algo semelhante ao que Madara fez com Izanagi, mas feito com um clone, fazendo com que o mundo acreditasse que o herói morreu salvando todos. Isso deixaria o Sasuke em um vazio. Sem o rival e sem o objetivo de superá-lo, ele entraria em um vazio profundo, fazendo com que ele fosse viajar pelo mundo, tentando entender por que foi deixado para trás. E, durante anos, ele investigaria o local da morte do Naruto, sempre com a sensação de que algo estava errado, só que nunca encontrando qualquer coisa. E Konoha, ela seguiria em frente, com Tsunade e depois o Kakashi. E, nas sombras, o próprio Uchiha ajudaria a proteger a vila depois de finalmente recuperar parte da sanidade, fazendo com que décadas se passem até o Naruto se tornar quase que apenas uma lenda que existiu naquele mundo, sendo colocado em um patamar quase no mesmo nível que o Hashirama, mas ainda abaixo dele. E nesse tempo todo, Obito e o Zetsu Negro, que ainda tinham seus planos em mente, continuariam com isso. Só que eles tinham um problema. Eles sabiam muito bem que o Naruto não estava morto, e que a qualquer momento, ele poderia aparecer e acabar com eles. Então tudo que fizessem, eles teriam que demorar e muito para conseguir. E teria sido tanto tempo que os Otsutsuki teriam aparecido e feito algo inesperado na Terra. Eles teriam feito os vilões e os heróis se juntarem para lutar contra eles. E então, nesses momentos mais importantes, Naruto teria que voltar a aparecer. Ele manteve a morte dele por anos para que o mundo aprendesse a continuar sem alguém como ele. Só que parecia que tinha inimigos que não iriam deixar isso acontecer.
Então, no confronto contra esses deuses, o estilo madeira, principalmente quando combinado com Senjutsu, era quase uma matéria orgânica criada a partir dele, não algo que pudesse ser absorvido por alguma habilidade. E isso os colocaria em desvantagem, porque, afinal, Senjutsu e Taijutsu são a fraqueza deles. Então, após expulsar eles, Naruto não assumiria o posto de Hokage. Ele apenas se revelaria para apenas algumas pessoas e explicaria que ele era uma anomalia necessária para proteger o mundo, mas que não serve para comandar. E esse novo destino dele de permanecer como uma lenda serviria para manter o equilíbrio do mundo de uma forma ou de outra. Curta, se inscreva, compartilhe. Obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.